Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós estamos hoje no culto profético e seguindo a campanha que completa a noite, os segredos da aliança para aqueles que temem a Deus. Então, todos os que vão temendo a Deus, vivendo a verdade de Deus, Ele vai revelando os segredos da aliança, porque tudo já foi projetado antes da fundação do mundo, e quem vive no Espírito vai aproveitar todo o plano de Deus para a terra e para a eternidade. Se não viver no Espírito, não vai compreender a vontade do Pai e vai viver o destino, aí fracassará, perecerá e não terá o melhor de Deus. Isso completaremos à noite. Agora, nesta etapa profética, a leitura nesta manhã profética, você pode abrir em 2 Samuel, no capítulo 6, onde vai ser feito a leitura nesta manhã. 2 Samuel 6, a partir do verso 16. Então vamos ler esta passagem de um princípio profético. 2 Samuel 6, a partir do verso 16. Vamos ler o 15 também. Assim, subindo, levavam Davi e a todo Israel a arca do Senhor Deus com júbilo, alegria e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha do rei Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu íntimo, ou no seu coração, ou no seu espírito, em outras traduções. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no tabernáculo de Davi, ou na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando o rei Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em o nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um pedaço de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha do anterior rei, que era o rei Saul, saindo a encontrar-se com Davi, e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos as servas de seus servos, como sem ter vergonha alguma ou pudor algum, e descobriu o seu corpo, qual é qualquer um dos vadios aí pela rua. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que a eu, seu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, que tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas e a quem falaste delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, nunca teve filhos, até que ela faleceu, nunca pôde gerar um herdeiro. Então nós lemos aqui na Bíblia
Jerusalém. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nas últimas mensagens falamos que Davi se valeu da arca, e ela era colocada na frente do exército, e Davi então conquistava as batalhas, porque ele priorizava primeiro a glória de Deus, porque a arca representa a glória de Deus, o seu amor, a ressurreição, que é a vara de Arão. Então Davi se valia da arca, e Saul não. Então quando Davi torna rei, ele tira a arca lá da região de Obed-edom, que antes estava roubada pelos filisteus. A princípio ele não consegue, há uma dificuldade, ele descobre que é os levitas, os sacerdotes, vestir de linho, fazer como Deus manda. Aí ele consegue trazer a arca de Deus para Jerusalém, ou seja, para a cidade de Davi, melhor dizendo. E a cidade de Davi é chamada Belém, a terra do pão. E a palavra então declara que Davi vai à frente da arca, saltitando, dançando, pulando, e ele está até com poucas roupas, ali alegrando, fervoroso, humilde diante de Deus, exaltando ao Pai, por trazer a arca, que representa a glória de Deus na terra. Então vai entrando na sua cidade. Então a Mical, sua esposa, filha do antigo rei Saul, está lá no palácio e olha pela janela, e ela vê aquela cena, a arca vindo, os sacerdotes carregando nos ombros, o povo atrás, o exército, e Davi na frente pulando, saltitando, dançando, adorando a Deus, gritando, pulando igual uma criança. Mas diz a palavra que a mulher dele, Mical, o despreza, sente nojo, sente vergonha, sente ânsia de vômito, quando diz aqui que Mical despreza lá no seu coração. Veja bem que declara aqui nessa tradução que, saltando Davi diante do Senhor, Mical desprezou no seu íntimo, no seu coração, ao ver aquela cena. Então Davi traz a arca para Jerusalém, para a sua terra, e faz ali um tabernáculo, que é conhecido o tabernáculo de Davi. E então Davi se alegra, fica jubiloso, porque conseguiu trazer a arca para Israel. E ele chega em casa. Ao chegar em casa, ele é repreendido pela própria mulher, Mical, e fala: Davi, tu não tem vergonha não de ficar pulando, dançando, sem poucas roupas, diante de servos e servas, igual um vadio que mora na rua? Tu está agindo dessa maneira? E então Davi responde: Deus escolheu a mim para ser chefe do seu povo, para adorá-lo, para fazer a vontade dele, tem me alegrado no Senhor. E mesmo que as pessoas acham que eu estou muito alegre, ou pulando até sem muitas roupas, mas eu estou humilhando diante de Deus, alegrando e priorizando a Ele, porque esta é a vontade dele. E assim Davi respondeu à sua esposa Mical. E a palavra então declara que Mical, ela começou a ter um grande problema na vida dela. Ela não gerava filhos, ela não conseguiu ter herdeiro, ela não conseguiu dar filhos a Davi, herdeiros, príncipes, princesas. Ela morreu sem um herdeiro, ficou sem um herdeiro, sem um filho para cuidar, para amamentar, para criar. Ela simplesmente morreu sem nada, sem um herdeiro. E isso no Velho Testamento representa maldição. Não gerar filhos no Velho Testamento é maldição da lei, maldição do pecado, que para nós hoje são princípios espirituais. Por exemplo, no Velho Testamento, se não gerasse filhos, não teria herdeiros, seria amaldiçoada, e se não tivesse ninguém, morria a míngua, não teria direito de viver em lugar nenhum. E isto ocorreu com Mical. Mas ela não era esposa de Davi, amado de Deus, e uma pessoa que era temente a Deus. Mas por que veio esta situação em Mical?
porque na realidade ela não tinha muita ligação com a visão de Davi, que era trazer a arca de Deus para Israel, porque Mical era descendência de Saul, então ela já estava acostumada com as guerras do rei Saul, de só batalhar, de ser um comandante que procurava era respeito autoritário diante do exército. E a hora ela vê Davi pulando no meio do povo, saltitando, sem poucas roupas, se alegrando, tocando, adorando a Deus e priorizando a arca, priorizando a glória de Deus. E Mical entra em choque com as duas personalidades, e ela então despreza Davi, falando: não aceito o que ele está fazendo, não aceito essa maneira que ele está diante do povo, pulando, dançando, trazendo a arca na frente do exército. Era para ele estar ali com as vestes reais, impondo respeito, autoridade, e as pessoas dobrando diante dele, e ele está querendo que o povo pule com ele também. Então Mical desprezou Davi, teve nojo dele, teve aversão, porque o pensamento dela era ainda do seu pai Saul, que era autoritário, vingativo, que queria ser um rei com ordem, mas de barra de ferro, de exigência, de peso, um rei muitas vezes sanguinário. Isso que era a visão da esposa de Davi. Então Davi chega em casa e a mulher o repreende, zomba dele e fala: você não tem vergonha não, está agindo igual um mendigo aí na rua, um vadio, que nem roupa tem, pulando, tem vergonha das suas servas, dos seus criados, que em vez de você querer que eles te dobrem a você, você está aí agindo como uma pessoa comum. Então Davi fala: Deus me escolheu e assim farei, e Deus não me repreendeu, e assim é a vontade do Pai. E Mical não mudou o pensamento, Mical não mudou a mente dela, o coração dela. Então o tempo ia passando e ela não teve um filho herdeiro, uma filha, uma princesa, um príncipe. Não nasceu filho de Mical. E Davi então falou: não terei um príncipe, não terei um herdeiro. A promessa de Deus declarou que haverá sempre filhos de Davi para estar sempre no trono, porque a promessa era nascer o Salvador, e Davi torna um homem segundo Deus, e por isso que Jesus é chamado Jesus filho de Davi, porque vem da herança de Davi. Mas como nasceria um Salvador lá na frente, se a esposa era estéril ou não gerava filho? Porque ela não queria a glória de Deus em Israel, ela queria Davi como um rei semelhante do pai, que queria impor respeito, autoridade humana. Não aceitou Davi pular diante da arca, que estava trazendo a glória de Deus, priorizar a arca para fazer um tabernáculo para Deus. Então veja as consequências que veio em Mical: não gerou filho, não pôde participar da herança do Salvador, que seria Jesus lá depois, muitos milhares de anos à frente, nasceria o Salvador, que é chamado Jesus filho de Davi, que ele vem da herança de Davi. Mas Mical não gerou filhos para Davi, e devido ao coração dela contrário a trazer a glória de Deus à terra, contrário a trazer a presença de Deus na terra. Então Mical desprezou o que Davi fez. Davi estava diante da arca, Davi foi buscar a arca em Obed-edom, Davi pulava e saltitava e alegrava e ficava jubiloso a viagem inteira, e Mical vê lá da janela ele chegando. Então ela esperava ver o rei cheio de pompa, o povo dobrando diante dele, o povo reverenciando a ele. Mas Davi estava fazendo totalmente contrário à visão dela.
Davi estava igual o povo comum ali, pulando, alegrando. Nem se ninguém soubesse que era Davi, ninguém saberia que era ele que estava ali pulando e alegrando diante do povo, porque ele estava dando honra. Era a arca, a glória de Deus que estava à frente do exército, e Davi estava ali pulando, alegrando de trazer a glória de Deus. Mas Mical queria que Davi estivesse na posição de um rei, que seja respeitado como ser humano e rei. Mas Davi despiu da veste real, pôs roupa comum, até poucas roupas, pulava igual uma criança e adorava a Deus. E isso que Davi fez. Mas Mical não aceitou e desprezou ele, e não aceitou isso. E devido a isso houve a consequência em Mical. Não participou da linhagem real, foi esposa de Davi, mas não gerou filho, perdeu a herança, perdeu a chance de ter uma geração que lá na frente nasceria o Salvador. Tudo porque ela mantinha a ideia de não trazer a glória de Deus à terra, de não valorizar a visão que Deus deu a Davi, que era priorizar a glória de Deus e de viver para a glória de Deus manifestar. E mesmo que ele era rei, ungido por Deus, mas ele preferia agir como um ser humano comum, em adoração a Deus, adorando ao Pai e vivendo na simplicidade. E ela não aceitou isso, e a consequência veio. Então essa situação, ela se repete hoje para muitos cristãos, porque muitas vezes a pessoa quer fazer a obra de Deus ainda aos moldes do rei Saul, que é impor autoridade, impor a obra humana, impor a hierarquia humana, impor as cotas humanas. Se você observar as igrejas, a maioria das igrejas é cheio de cotas e metas humanas. Se o pastor não adquirir tanto de dinheiro naquela igreja, ele é mandado embora e tem que ir para outro local, e se não arrumar dinheiro naquele local, vai caindo até ser mandado embora, virou empresa. É a visão de Saul: metas, autoritarismo, exigências humanas, impor respeito humano, em vez de agir como um simples ser humano que busca a glória de Deus, humilde, e querer que a glória de Deus manifeste. Então a visão de Saul é a visão de querer que Deus opere, de querer que Deus abençoe. É a visão humana, é a hierarquia humana, é a visão da politicagem humana. E Saul não se valia da arca, não trouxe a glória de Deus para a terra, desprezou a arca. E já foi falado que representa a arca hoje. No Velho Testamento eram os 10 mandamentos, a vara de Arão lá dentro. Para nós hoje é o amor ágape, o amor de Deus. A vara de Arão é viver ressurreto, é já viver assentado ao lado de Cristo, vendo já do alto ao céu, cheio do amor de Deus. Isso que representa a arca hoje. Então Davi, ele se alegrou em trazer a arca, porque era a vontade de Deus. Mas Mical desprezou. Mical falou: não, Davi tinha que estar com a roupa real, exigindo que os servos dobrassem diante dele, e ele que tinha que ser o maioral. A arca podia vir, mas Davi que tinha que estar sendo honrado, ele é o rei. Isso que Mical queria que Davi fizesse. Era a visão que ela tinha do pai dela, Saul, que era autoritário, que desprezava a arca, que era um rei humano. E acabou que ela desprezou Davi, e Deus sabia disso, viu o coração dela, e por isso que ela não multiplicou, não teve herdeiro dela, morreu sem herança, sem herdeiro, e não pôde nascer o Salvador através da geração dela. Por isso que a igreja que torna gloriosa, ela vai trazer a glória de Deus na terra e vai trazer a volta de Jesus para a terra. Mas se a igreja desprezar a glória de Deus igual Mical,
ficar impondo hierarquia, visão de Saul, autoritarismo, metas, porque Saul falava para os soldados: você tem que matar tantos filisteus e trazer aqui a roupa deles, vocês têm que cumprir isto, é a minha exigência. Então Davi não fazia isso. Davi ia para as batalhas, ganhava as batalhas, repartia o despojo igualmente com todos os soldados, e Saul falava: eu ganhei a batalha, vocês vão ter o soldo do soldado e o resto é tudo meu. Não é o que está fazendo hoje as igrejas, corrupção, comércio, engano, virando empresa, e não é a visão da glória de Deus. Porque Davi ia para as batalhas, todo mundo ganhava e ele repartia igualmente. Quem nem ia para a batalha e ficava para trás cansado, ele repartia igualmente, honrava a todos. Por isso que tornou um homem segundo o coração de Deus. E Mical desprezou Davi, e a consequência foi que ela não gerou um filho para Davi, nem uma filha, não teve princesa nem príncipe através dela. Morreu, pôs um ponto final na vida dela, porque desprezou a visão dada a Davi e queria manter era a visão de Saul. E assim vai ocorrer com muitas igrejas, muitos cristãos querem manter uma hierarquia humana, manter uma visão de Saul, uma visão que não é trazer a glória de Deus na terra, e vai ter consequência, porque só a palavra de Deus declara que Davi tornou homem segundo Deus. A herança dele perpetuou através de Betsabá, que nasceu Salomão, daquela linhagem que lá na frente foi nascendo as novas gerações, até chegar lá Maria, José, e depois é a linhagem de Davi. Por isso que Jesus é chamado Jesus filho de Davi, que vem da linhagem de Davi, que vai passando de geração em geração, mas não de Mical, porque ela desprezou Davi e não pôde gerar filho. Foi a mão de Deus não permitiu, porque ela entrou em choque com a visão de Deus. Há uma grande profecia nisso. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Assim como o Salvador nasceu, e através da geração de Davi, assim Jesus voltará também através da geração de Davi. O que é a geração de Davi? É os que querem a glória de Deus na terra, é os que fazem de tudo para colocar a arca na frente de tudo. E a arca é o amor ágape, é viver ressurreto, é trazer a glória de Deus na terra. Mas a maioria não está colocando a arca na frente, está agindo igual Saul, só batalha, só querer riqueza, só querer honra e fama, e querer que o profeta profetize, ou passa na frente do profeta, igual Saul fez, passa na frente de Samuel, e acabou perdendo o reinado. E ainda Mical, que era esposa de Davi, continua com a mesma visão errada, e Deus não tem como usá-la para no futuro nascer o Salvador Jesus, que é as gerações que viriam. E aí põe um ponto final na vida dela, sem ter como gerar filhos, justamente porque ela estava em choque com a visão de Deus. Então, uma profecia: Jesus voltará com a descendência de Davi na terra. A descendência de Davi hoje é espiritual, é as pessoas segundo Deus, que querem a glória de Deus na terra, que não quer honra e fama humana, mas quer fazer a vontade do Pai. Davi misturou ali com o povo, um simples cidadão, alegrando, pulando, alegrando em Deus. Nem com roupa real ele estava, feliz de trazer a arca de Deus para a terra, para a terra dele, natal, é a terra de Belém. Mas Mical desprezou a ele e não gerou filhos, morreu sem herdeiro. Então é uma visão espiritual. A igreja tem que tomar cuidado se estamos realmente na aliança com Deus, que é trazer a glória de Deus à terra, ou a visão de Saul ainda, que é só querer que Deus opere, bênçãos da terra, e não viver priorizando a glória de Deus, mas viver como um povo de Deus, mas como o mundo vê, porque Saul implantou hierarquia das outras nações, a hierarquia de comando, hierarquia de cotas, de metas, hierarquia de subjugar as pessoas, do medo, do terror.
e não a visão que Davi teve de Deus, de trazer a arca e colocar a arca em primazia. A arca era os 10 mandamentos e a vara de Arão. Agora a arca é o amor ágape em nós. Tudo se resume no amor de Deus. Amar a Deus é o próximo como Ele amou. O amor de Deus em nós representa a arca em nós. E a vara de Arão, viver ressurreto. Ressurreto que não vive mais vivendo ao nível do problema, mas já vê do alto a baixo, já é ressurreto, já tem a visão da novidade de vida. Isso que representa a arca hoje, trazendo a glória de Deus na terra. Então, quando a igreja tem essa visão, a geração vai trazer a glória de Deus na terra e Jesus voltará. Porque para Jesus nascer teve que ter uma herança, herdeiros, teve que ter ancestrais, que começou lá em Davi, mas parou em Mical, porque ela não pôde gerar filho. Aí continuou em Betsebá, aí a geração foi adiante, mas em Mical não pôde ir, porque ela desprezou Davi, porque ele trouxe a glória de Deus na terra e agiu como uma pessoa de coração humilde, e ela não aceitou isso, entrou em choque com a visão de Deus. Então esta é uma profecia para a igreja. Se queremos trazer Jesus à terra, ou seja, para arrebatar a igreja, é a mesma coisa do nascimento dele. Teve que ter uma geração que nasceu em Davi para Jesus nascer. Assim, para ele voltar para buscar a igreja, é os mesmos princípios de Davi, de querer trazer e se valer da arca. Esta é a profecia da aliança de Deus. Senão, não vai prosperar. Muitos ministérios vão parar no meio do caminho, igual Mical, querer viver ainda a visão do rei Saul, e vão perecer com o tempo e não vão agradar a Deus. Mas aqueles que vão agindo na visão de Davi é que vão preparar a volta do Senhor. Amém? Então essa é mais uma profecia, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos nesta manhã em mais um culto profético, Senhor, trazendo a glória de Deus à terra, compreendendo, Senhor, os segredos da aliança, vivendo para viver a vontade do Pai na terra. E Davi expressou a vontade de Deus na terra, de priorizar a arca em Israel, mais do que estar no palácio, mais do que qualquer outra atividade. Ele pulava e alegrava, e em júbilo em ter a arca de Deus de volta a Israel. Senhor, assim deve ser a igreja, ter gozo e alegria de viver no amor de Deus e viver ressurreto, trazendo a glória de Deus na terra, porque podemos ser a geração que vai trazer o arrebatamento da igreja, Jesus voltando. Como Jesus nasceu por causa da herança de Davi, que foi nascendo uma geração após a outra, até consumar o nascimento de Cristo. Por isso Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Assim também, ao Jesus voltar, ele voltará para aqueles que agem como Davi, que priorizava trazer a arca para Israel. Ó Deus, e hoje a arca tem significado espiritual. Que teu Espírito nos ajude, ó Pai, a orar sem cessar, a buscar a Deus, a buscar comunhão com teu Espírito, orar sem cessar. Nos ajuda, Pai, nos perdoa de todo o pecado, de todo o mal. Não deixa agir como Mical, que desprezou Davi, que queria manter, era a visão de Saul. Nos perdoa, Pai, nos purifica e nos ajuda a andar no Espírito. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a arde soblage cantou lablários, lirica soblage blar. Pai, que esta obra seja a geração de Davi, ó Pai, de forma espiritual. Que ninguém venha agir como Mical, que queria manter a visão de Saul. Tenha misericórdia, nos perdoa, nos purifica, nos ajuda a orar como convém. Ele candalário, sablage, cantória,
Ribirica da sobra calar, satari glar, ricologe cantala, sotari, clanderadore glar, sadar. Bendito, bendito o nome do Senhor. Nos perdoa, nos purifica, nos ajuda a andar no Espírito, nos ajuda, Pai, a ser pessoas segundo o coração de Deus. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva, Pai, a tua obra, aviva sim, ó Pai, o teu povo, aviva sim, ó Pai, a este santo e maravilhoso ministério, Randessodor e Blar, que todos que aqui congregam se firmem na visão de Davi. Quem saiu, volte, quem está abalado, volte, mas que ninguém se envolva com a visão de Saul ou de Mical. Tenha misericórdia, Pai, que a igreja venha ter o prazer de trazer a glória de Deus à terra. Ricandeblas, clansoblar, ricocita labrage talhar. Confirma, Pai, tão grande avivamento, tão grande vitória sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Confirma, Pai, tão grande vitória sobre este santo e maravilhoso ministério. Ricandela sota lablage clar, riquita lablar, rioge sor, riendiclar, ricotô lablage sadar. Aviva, Pai, esta amada igreja, Pai. Abençoa todos nesta manhã, os que virão à noite, que todos venham cada vez mais compreender os segredos da aliança. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus.